Então, continuação da aula 1 de anatomia sistêmica. Essa vai ser a aula 1.2. Vamos falar sobre o sistema esquelético ou osteologia. Então, é a parte da anatomia humana que estuda os ossos, que são estruturas rígidas, esbranquiçadas e resistentes. Então, em um adulto, vamos ter aproximadamente 206 ossos e o conjunto desses ossos forma um esqueleto. E o esqueleto ele pode ser apresentado de diversas maneiras. Ou ele vai estar desarticulado, que é quando as estruturas ósseas se encontram isoladas uma das outras, ou um esqueleto articulado, quando essas estruturas estão unidas. E aí os ossos possuem duas substâncias, uma substância compacta, que é a que lhe confere mais rigidez, suportando forças de cisalhamento. Então a força de cisalhamento é aquela força que tende a cortar, provocar o corte do osso, a fissura. É responsável por manter laminulas firmemente unidas umas às outras, e a substância interior esponjosa, que possui mais resistência às forças de compressão e tração, tendo os espaços entre as lamínulas mais irregulares. E aí um ponto de curiosidade aqui é que, como a estrutura óssea interna, essa estrutura esponjosa, o formato dela, ele é todo redondo, por isso que essa resistência à tração ou compressão, ela ocorre justamente pela distribuição de força internamente aqui ao osso. Então esse tipo de estrutura esponjosa, ela provoca a melhor distribuição de forças internamente, então dando esse ganho de resistência. Então o que é importante reforçar, né? Que os seres humanos eles apresentam um endoesqueleto. O endo vem de interior, então o nosso esqueleto está pelo interior do corpo, e ao passo que alguns animais, como a tartaruga, por exemplo, apresentam uma estrutura fora do corpo, sendo assim denominada exoesqueleto. Exo vem de exterior. Os ossos também são revestidos pelo periósteo, exceto nas superfícies articulares. Então, onde ocorre a articulação, você não vai ter esse periósteo. No restante do osso vai ter o periósteo, né? Então, o que é o periósteo? Basicamente, ele é uma membrana que reveste todo o osso e que tem função de proteção, fornecer, né, os mecanismos para crescimento do osso e envolver nervos e vasos que vão estar ali ligados ao osso. Tá? É uma membrana conjuntiva, então vamos lá, o periósteo, né, formada por uma membrana conjuntiva dividida em dois folhetos, sendo o mais interno responsável pela formação do tecido. Então o periósteo ele tem uma camada externa e uma camada interna. É na camada interna que é formado o tecido ósseo. Então essa estrutura responsável pelo crescimento é justamente esse fenômeno que está aí destacado entre parênteses, a osteogênese. E não é somente o periósteo, né? Dentro do osso, na parte interior, interna, a gente tem a questão da medula óssea. Aqui, o que a gente pode destacar? O que é a medula óssea? A medula óssea ela é um tecido que ela está ligada, é um tecido interno ao osso, e é nesse tecido que vai ocorrer a produção das células sanguíneas, que, né, o termo para isso é hematopoiese. Então a hematopoiese é justamente a produção das células sanguíneas dentro da medula de alguns ossos. Mas assim, então a gente já conseguiu definir o que é o osso, o revestimento externo, o revestimento interno, e agora vamos ver algumas funções dos ossos. Então o osso basicamente tem a função de proteção, suporte, movimento e depósito de minerais. Então alguns minerais são estocados nos ossos e mobilizados para outras regiões do corpo, pelo sistema vascular, de acordo com a necessidade. São exemplos dos minerais que são depositados nos ossos: cálcio, fósforo, potássio, entre outros. E os ossos eles vão apresentar elevações, depressões e aberturas que servem como alguns elementos para identificá-los, denominados acidentes anatômicos. Então, basicamente, quais são os tipos de acidentes que a gente tem? Saliências, depressões e aberturas nos ossos. Um outro ponto de atenção é que, por conta desses elementos descritivos e o seu formato, os ossos eles são bem diferentes uns dos outros, e a gente consegue classificá-los de acordo com a característica, né, desses ossos. Então os ossos podem ser classificados como longos, curtos, laminares ou planos, irregulares ou pneumáticos. E aí o detalhe para cada um desse tipo. Os ossos longos são aqueles que apresentam um comprimento maior do que a espessura e a largura. Então, por exemplo, o fêmur é um tipo de osso longo. O osso curto é aquele que tem uma equivalência entre o comprimento, a largura e a espessura. Então é como se ele possuísse um formato
bem homogêneo, bem equivalente entre as proporções de altura, largura e espessura. Os ossos laminares ou planares são aqueles em que o comprimento e a largura é muito maior do que a espessura. O osso irregular são aqueles que a gente não consegue encaixar em nenhuma dessas características. Então, por exemplo, as vértebras, né, são ossos irregulares. E o pneumático são os ossos que apresentam uma ou mais cavidades, que contêm ar e mucosa. Esses ossos eles ficam localizados na cabeça. Uma outra classificação também que a gente pode dar são os sesamoides. O que acontece? Alguns ossos eles se desenvolvem dentro dos tendões, e aí dá essa classificação de sesamoide. Um ponto curioso aqui é que as cavidades são chamadas de seios, provenientes do latim sinus, que significa espaço oco. Por isso que aquela inflamação nos seios da face é conhecida como sinusite. E agora a gente pode dividir aqueles 206 ossos do corpo em dois esqueletos, duas grandes porções, né? O esqueleto então, humano ele é dividido em duas grandes porções. O esqueleto axial, que tem 80 ossos, e o esqueleto apendicular, com 126 ossos. Então, o axial ele forma o eixo do corpo, e a principal função dele é proteger os órgãos vitais. Já o esqueleto apendicular ele vai ser composto por 126 ossos, está unido ao esqueleto axial pelos cíngulos. Então o cíngulo, né, é o elemento de conexão entre o esqueleto axial e o apendicular, e a principal função dele é de locomoção. Então aqui a gente vai ter justamente a divisão entre o esqueleto axial e o apendicular. Então o axial ele é composto pela cabeça, coluna vertebral e tórax, e o esqueleto apendicular, o cíngulo do membro superior, os membros superiores, cíngulo do membro inferior e os membros inferiores. Então, detalhando o esqueleto axial com seus 80 ossos, a cabeça com 29 ossos, o crânio neural com 8, sendo 2 pares e 4 ímpares, os pares a têmpora e o parietal, os 4 ossos ímpares, frontal, occipital, etimoide e esfenoide. O crânio visceral tem 14 ossos. A coluna vertebral tem 33 vértebras, sendo que essas 33 vértebras estão distribuídas ao longo de 26 ossos. Isso acontece porque no adulto, né, as vértebras sacrais elas se fundem formando um único osso sacro, e as vértebras coxigíneas também se fundem formando o cóccix. Então temos 7 vértebras cervicais, 12 vértebras torácicas, 5 vértebras lombares e 5 vértebras que são fundidas no osso sacro, e o cóccix, que são de 3 a 4 vértebras também fundidas. Aqui o detalhamento do tórax é um ponto de atenção. A grafia do externo é realmente com S, por conta da origem do latim sternum e do grego sternon, que significa peito e caixa torácica. Agora vamos detalhar o esqueleto apendicular. Então já falamos do esqueleto axial, tratando agora do apendicular. O apendicular ele é definido, ele é subdividido em superior e inferior, sendo que o superior é composto por 64 ossos e o inferior 62 ossos. O superior então ele é composto pelo cíngulo do membro superior, que basicamente é a clavícula e a escápula, o braço, a mão, e aí esse conjunto todo 64 ossos. O esqueleto apendicular inferior é o cíngulo do membro inferior, que é a cintura, é o osso do quadril, coxa, perna, joelho e o pé. E aí esses ossos todos vão compor o esqueleto do corpo humano com 206 ossos.